A moça de vestido florido não esboça reação. Continua olhando pro teto, pro nada, com a boca aberta, babando um pouco. A moça de vestido florido sou eu. Olá, eu sou a Dora Lutz e seja bem-vindo ou bem-vinda ao Livros e Pão. Maio foi um mês intenso, tanto na minha vida pessoal como profissional, na qual vocês puderam inclusive acompanhar um pouquinho da minha visita ao Ler Festival e também a elaboração do quadro Lendo Shakespeare. E agora, depois de um tempinho considerável, eu volto aqui no canal com uma nova resenha. Dessa vez do livro Dançando na Varanda, da Nicole Ayres, publicado pela editora Five. E Dançando na Varanda é um livro muito diferente daqueles que eu costumo ler e ele me interessou principalmente pela premissa. O livro é um relato em primeira pessoa da experiência que a Nicole Ayres, a autora, teve ao ser internada por 21 dias no hospital psiquiátrico. E apesar do livro ser um relato e não uma autobiografia que contaria toda a vida dela, por exemplo, ainda foi uma experiência nova pra mim, pegar pra ler um livro tão pessoal de alguém que eu não conheço e de que eu nunca tinha ouvido falar. É uma experiência totalmente diferente de ler a autobiografia da Rita Lee, por exemplo, que é uma figura que eu adoro, que eu já conheço, que já tem uma opinião formada sobre. Nesse caso, eu nunca conheci a autora e então eu não sabia o que esperar. E justamente por isso eu acho que acabou sendo uma experiência muito interessante. Para começar, a Nicole nos conta que ela tem uma personalidade metade Disney e metade psicopata. Ela é uma pessoa que tanto adora os filmes da Disney e as princesas como adora filmes de psicopata. Ela é uma pessoa que carrega essa dualidade em si. Como ela mesma descreve, ela tem uma aparência muito doce que faz as pessoas normalmente não imaginarem que ela seria capaz de algumas coisas. E ao mesmo tempo ela é uma pessoa que faz uma pesquisa sobre o Marquês de Sade, por exemplo. Que, caso você não conheça, é um grande autor que tratou sobre questões muito sexuais e muito pesadas, inclusive. Então logo de cara a gente fica entendendo que essa mulher carrega um mundo dentro de si. E pela sinopse do livro e pelas coisas que ela mesma já indica logo no início, você já sabe que eventualmente ela vai ser internada, você já sabe que eventualmente ela vai chegar no principal motivo de tudo aquilo ter acontecido. Mas até lá, né, a gente precisava conhecer ela, precisava entender como as coisas foram escalonando até aquele ponto dela necessitar de cuidados médicos. E conforme ela ia nos contando mais sobre esses degrauzinhos, eu fui ficando um pouco tensa. Como eu meio que me joguei no livro de cara, sem pesquisar tanto sobre, eu realmente não sabia que nós duas teríamos tantos pontos em comum. Então aqui vai uma reencenação de momentos em que eu estava lendo e fui ficando levemente preocupada. Ela se formou em letras, tique. Ela está começando a ficar muito ansiosa e nervosa sobre o mestrado. Tique. Ela gosta de trabalhar um pouquinho demais. Tique. Às vezes ela se sobrecarrega um pouco. Tique. Vixe. Mas enfim, depois desse primeiro momento de questionamento que eu me perguntei, caramba, será que eu realmente deveria estar lendo esse livro? A leitura prosseguiu de modo muito tranquilo e eu fiquei mais relaxada. Uma coisa que eu gostei bastante da escrita da autora é que ela soube colocar muito bem tons de humor em partes mais tensas do livro, em partes que poderiam ser meio desconfortáveis, justamente para nós leitores que não a conhecemos. Até porque o relato está escrito em primeira pessoa, então ela teria que tomar muito cuidado para aquilo não parecer uma entrada de diário, por exemplo. Para contar a história que ela está contando, a escrita precisa ser ao mesmo tempo muito pessoal e ao mesmo tempo aberta ao público, precisa ser algo convidativo. E eu acho que ela conseguiu isso, porque tem vários momentos que ela interage com a gente, né, com os leitores também, falando mas isso a gente vai ver mais pra frente, mas isso daqui a pouco. E também, justamente, que nem eu falei, adicionando pitadas de humor para manter a gente entretido ali naqueles momentos que as coisas começam a ir ladeira abaixo. Mas ao mesmo tempo que tem esse senso de humor, quando as coisas realmente ficaram ruins e quando realmente chegou no momento do ápice do surto dela, eu acho que ela soube muito bem parar de botar o senso de humor e focar nessa parte séria e falar: isso aqui foi horrível mesmo, não tem como disfarçar isso, não vou usar as piadas como um mecanismo de defesa, essa era a situação e é isso aqui que eu vou passar pra vocês. Então eu achei que foi um ato muito corajoso também. Vou ler um trechinho aqui disso pra ilustrar esse exemplo. Essa parte não é engraçada. Não vou tentar aliviar com piadinhas que muitas vezes são também uma defesa. Foi sério, foi terrível. Uma experiência de quase morte. Como naqueles filmes em que a pessoa vê seu próprio corpo estirado no chão ou na cama, a alma vagando no limbo. Algo parecido com isso. Porque eu tinha consciência do que acontecia. Ouvia as pessoas, vislumbrava alguma coisa, mas não conseguia interferir na realidade. Como se não fizesse parte dela.
E essa citação específica acontece quando ela tá narrando a parte que ela já chegou no hospital, em que ela estava nesse estado catatônico, sem conseguir reagir a nada. E no livro a gente pode acompanhar o início de 2 surtos dela, na verdade. O primeiro, no qual ela estava totalmente ansiosa, meio hiperativa, sem conseguir parar, nem descansar, nem relaxar, e estava com essa ansiedade borbulhando. E esse segundo, em que foi completamente o oposto disso, que parecia que a vida dela lhe tinha sido tomada de assalto. Inclusive o assalto, tanto de modo real como de modo metafórico, é muito importante pra gente entender o que aconteceu com ela e com a identidade dela, que ela também sentia que lhe tinha sido roubada. Tanto a identidade literal, né, a carteirinha, a física, como a identidade dela, que jamais foi a mesma, ou melhor, exatamente a mesma, depois do incidente, depois daquele assalto. E logo no início do livro tem um gancho em que ela narra essa chegada ao hospital, mas que a gente ainda não conhece o que aconteceu o suficiente para saber que era ela. E como essa parte é bem no início do livro, a gente não sabe ainda o que tinha acontecido para ela chegar nesse momento. A passagem, que acontece bem antes dessa outra que eu li para vocês agora, diz o seguinte: a moça de vestido florido não esboça reação. Continua olhando pro teto, pro nada, com a boca aberta, babando um pouco. A moça de vestido florido sou eu. E é justamente essa moça de vestido florido que a gente pode ver na capa do Dançando na Varanda, na qual ela está literalmente dançando na varanda. E, inclusive, quando chega nesse momento da dança na varanda, você primeiro, obviamente, entende porque aquele é o título do livro, e também, na minha interpretação, esse momento em que ela vai e dança na varanda simboliza também o momento que ela consegue, de certo modo, se reencontrar com ela mesma. Mais precisamente, começar esse reencontro. É quando ela pisa, quando ela dança e se lembra de quem ela é. Então eu achei essa uma passagem muito bonita e eu acho que super mereceu e super fez sentido estar ali como o título do livro. A autora passou 21 dias no hospital, mas como essa passagem foi uma passagem muito intensa, né, e transformadora para a vida toda, esses 21 dias, narrados em apenas alguns capítulos, transmitem a profundidade de algo que durou meses, e se não anos. Então esse é um exemplo da força e da magnitude daquilo que ela viveu, também do que ela aprendeu convivendo com as pessoas ali no hospital. E uma coisa que eu gostei dessa parte do relato é quando ela fala sobre o acalento que ela encontrou tanto no yoga como na literatura, isso ainda internada. E eu sei que essas duas coisas, o yoga e a literatura, são um acalento pra muita gente, inclusive pra mim. Quando a pandemia começou, acho que foi isso que me manteve sã, justamente. Fazer o exercício, né, manter o corpo são através do yoga e do que eu podia fazer em casa, né, através da minha tela, já que estava todo mundo em casa. E também a literatura, que foi o que me fez começar aqui o Livros e Pão e falar sozinha, mas depois que eu publico com algumas pessoas. Inclusive, uma digressão rápida aqui, porque eu tava refletindo sobre isso esses dias. Antes da pandemia, antes da criação do canal, eu era uma pessoa muito mais quieta. Mas desde que eu comecei a gravar vídeos aqui pro Livros e Pão, eu falo bem mais, assim. Então agora quando eu encontro pessoas, algumas até se surpreendem com o quanto eu tô falando. Então eu acho que essa foi uma mudança possivelmente positiva na minha vida, mas possivelmente negativa caso a pessoa me ache chata, né? Mas o que eu espero e acho que geralmente não é o caso. Agora, voltando pro livro, uma coisa que eu não gostei e que eu achei que enfraqueceu um pouquinho a narrativa é que cada capítulo é terminado com uma grande citação de uma letra de música. E da primeira vez eu achei até, ok. Mas conforme isso foi se repetindo e continuou se alongando até o final do livro, a impressão que eu fiquei é que isso tirava a potência, tirava realmente a força daquilo que a gente tinha acabado de ler. Porque era como se fosse uma nota para suavizar tudo aquilo, e eu entendo assim que a escolha de cada música ali se relacionava com um capítulo, mas eu acho que os capítulos se sustentavam sozinhos e não precisavam daquilo. Eu acho que essa adição das letras da música ficou um pouquinho brega para o meu gosto e acabou me afastando mais daquela parte. Eu tinha acabado de sair de um capítulo de palavras que tinham me feito refletir bastante, e aí chegava essa letra de música, e depois de um tempo eu comecei a, admito, pular as letras de música, porque pra mim elas não estavam acrescentando nada ali. E até o final eu não senti que acrescentaram. Então essa é uma crítica que eu faço ao Dançando na Varanda. Então, pra finalizar, eu acho que essa foi uma leitura muito interessante, porque eu acho que ela fala de modo muito pessoal sobre a saúde mental. E por mais que seja algo que a gente sempre vê posts na internet falando sobre recomendações de sei lá quantos médicos e doutores, eu acho que foi uma experiência muito enriquecedora poder ler esse relato em primeira mão de alguém que, de certo modo, não estava cuidando de sua saúde mental. E que aí, quando as coisas aconteceram, quando aconteceu esse assalto, quando aconteceu todo o estresse, quando aconteceu o término, a saúde mental caiu no abismo e pediu socorro. Então eu acho que ele proporciona essa reflexão também muito boa
sobre como a gente se relaciona com nós mesmos, como a gente cuida do nosso corpo, como a gente cuida da nossa mente e também como a gente transforma as nossas preocupações e nossos sentimentos negativos e pode transformá-los em algo positivo. Então acho que essa é uma leitura muito bacana para todos nós, jovens ansiosos do século XXI. E agora, chegando à pergunta clássica aqui do canal de que pão seria esse livro, eu digo que Dançando na Varanda seria um pão de banana. Primeiro porque, vamos lá, fatos aqui do Livros e Pão, banana é um alimento bom para a ansiedade. E também porque o pão de banana tem um sabor marcante. E eu acho que sabor e tompeiro é justamente algo que não falta a esse livro. E além disso, sendo bem honesta, o pão de banana me parece algo bem pessoal por algum motivo. É algo que me dá certo acalento e ao mesmo tempo é um pão forte. É um pão que carrega uma história, digamos assim. E a receita de pão de banana que eu catei na internet diz o seguinte: primeiramente, a elaboração de uma mistura de ingredientes secos. Em seguida, a elaboração de uma emulsão com ingredientes úmidos. Por fim, as duas misturas são combinadas e mexidas muito brevemente para evitar a formação do glúten. E essa descrição me pareceu um pouquinho com a história. A mistura de ingredientes secos, digamos nesse caso a vida da autora e as coisas que levaram até o primeiro surto, e depois a mistura de elementos úmidos, como a parte em que ela já estava internada, que ela teve que se reerguer e aprender com as pessoas ali do hospital, até a combinação das duas misturas para evitar a formação de glúten. Digamos então que é a junção do passado dela com esse passado recente do hospital para formar quem ela é hoje e que possivelmente está evitando a formação de glúten ou então de novos surtos. E é isso, essa foi a resenha de hoje. Se você gostou do vídeo e se interessou pelo livro, deixa aqui embaixo um comentário me falando o que você achou da história, como é que tá a sua vida, qualquer coisa. Que nem eu falei, agora eu estou conversadora, então se quiser conversar, pode me mandar uma mensagem aqui, ou por Instagram, ou por Twitter, ou por Scooby, enfim, qualquer lugar. E também não esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever se você ainda não for inscrito ou inscrita. Então nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!